uma cidade inteira decorada com um jogador icônico, que mesmo depois de morto deixou seu legado e parece ajudar até na economia local. Maradona per un napoletano è anche come se fosse una persona cara, un parente, un fratello, un papà. È un fenomeno che esiste, c'è del razzismo del nord verso il sud. Napoli, che è sempre stata dimenticata, sempre stata abbandonata a se stessa. Um dos meus sonhos sempre foi conhecer a cidade que tem um ídolo. C'è una Napoli prima di Diego e c'è una Napoli dopo Diego. A cidade que respira o seu próprio Deus, o seu próprio diabo. Maradona è stato un campione nonostante la droga. Eu vim para Nápoles entender como essa febre maradoniana ainda existe e parece que vai sempre existir. Nápoles é uma cidade meio louca. Com um ar meio caótico por conta do barulho dos veículos e do movimento constante de pessoas nas ruas, para onde eu olho dá para ver que a terceira cidade mais populosa da Itália tem uma identidade própria. A devoção católica chama atenção logo de cara. Além das igrejas, tem muitos santuários e murais com figuras religiosas. Tem também imagens de santos e outras divindades sendo vendidas nas pequenas lojas ou à mostra ali nas casas. O principal é San Gennaro, padroeiro da cidade e por muito tempo a única figura considerada celestial a ser admirada pelos napolitanos. E assim como a forte ligação com a religião, as roupas penduradas nos varais do lado de fora das casas, as motos antigas, as pinturas nos muros, a culinária popular, a paixão pelo futebol e a relação dos moradores com o mar tornam tudo diferente por aqui. Para entender um pouco melhor essa cidade que me impressionou logo de cara, eu fui conversar com alguns moradores e jornalistas daqui e também com italianos de outras partes do país sobre as diferenças entre a vida napolitana e a vida nos grandes centros da Itália. È una città molto particolare, abbastanza unica nel suo genere, ha tanta cultura, storia. Quando cammini nelle strade di Napoli respiri arte, ci sono tantissime chiese, musei che raccontano il passato di questa città e le sue dominazioni greche soprattutto, quindi la descriverei come una città d'arte, teatro, musica e poi ovviamente, inevitabilmente, il calcio. A Napoli si respira calcio. I napoletani, i cittadini del meridione d'Italia hanno questo legame con il mare, quindi con la terra, con il Mediterraneo, quindi sono abituati all'apertura, all'accoglienza, all'inclusione e il popolo napoletano nello specifico è un popolo, come dire, di marinai, no? Quindi abituati allo scambio culturale. As belezas e a cultura calorosa não escondem a maior dor napolitana: o racismo, principalmente de uma parte norte da Itália. È un fenomeno che esiste, c'è del razzismo del nord verso il sud, in particolare del nord verso Napoli, e si sta piano piano dissolvendo, ma serve battere di più, serve essere più seri perché è un problema sociale. Il fenomeno esiste ed è sempre esistito, e ripeto, non bisogna far finta di nulla perché così non si risolve. Una città come Napoli, che è sempre stata dimenticata, sempre stata abbandonata a se stessa, perché è sempre stata una città da cui la gente emigrava per lavorare, andando al nord, andando a Torino, a Milano per lavorare, venivano trattati come adesso vengono trattati i migranti, quindi venivano insultati, venivano picchiati, venivano lasciati a se stessi. O Valério Curcio, italiano de Roma e produtor do Peleja aqui na Europa, me explicou que um dos principais fatores para isso rolar, claro, é o dinheiro. In generale in Italia c'è una frattura che è nord-sud. Il nord è economicamente più ricco, più sviluppato, le persone sono più istruite. Il nord è anche più freddo, meno accogliente, in molti casi. Al sud invece c'è più povertà, meno servizi,
e meno istruzione e meno possibilità di riuscire per un ragazzo giovane. Però c'è più accoglienza magari, c'è sta più calore umano. Roma si colloca più o meno nel mezzo, cioè una città molto calda, una città diciamo molto mediterranea e sicuramente a livello economico magari sta messa meglio di certe città del sud, ci sono più opportunità, è la capitale. Mais pobres e com muitos trabalhos agrários, os sulistas, especialmente os napolitanos, são muitas vezes chamados de vagabundos e insultados com a expressão terrone, usada contra pessoas que trabalham com a terra e são consideradas inferiores socialmente. Eles também sofrem pelos altos índices de violência na região e por serem associados a uma das máfias mais famosas e poderosas do mundo, a Camorra, que surgiu por aqui há alguns séculos. É como se Nápoles fosse vista como a escória do país. Tentando se defender pelo menos um pouco desse preconceito, os napolitanos revidam usando o futebol. Eles vendem papéis higiênicos nas ruas com símbolos dos clubes do norte, deixando bem claro o que eles pensam de quem é daquela região do país. Hanno approfittato del momento per sfogare la loro frustrazione su di noi, perché negli stadi sentirai molto spesso noi non siamo napoletani, Vesuvio lavali col fuoco, cori di lavatevi col sapone, cori di questo genere. Essa provocação específica rola porque Nápoles está a poucos quilômetros do vulcão Vesúvio, que entrou em erupção há alguns séculos e destruiu a conhecida cidade de Pompeia. Em 1944, o vulcão entrou de novo em erupção durante a Segunda Guerra Mundial, mas não deixou vítimas. Além da diferença econômica em relação ao norte, a proximidade do vulcão e o racismo, os napolitanos ainda sofreram com um grande terremoto em 1980, que destruiu mais de 300 mil casas e deixou quase 3 mil mortos na região. Foi nesse contexto que o Maradona desembarcou, em 84, depois de uma saída conturbada do Barcelona. Odiados e humilhados como povo, os napolitanos ressurgiram diferente com a chegada do argentino na cidade. Sem transmissões do campeonato italiano acessíveis na TV, a única forma dos napolitanos torcerem para o time e apoiarem o Maradona foi indo para o estádio. Com um jeito carismático, com dribles, gols e o inédito Scudetto conquistado na sua terceira temporada com a camisa napolitana, o Diego já tinha mudado completamente o espírito da cidade. Maradona, forse per la prima volta nella storia contemporanea di Napoli, ha portato Napoli sul tetto d'Italia contro le squadre del nord, contro i poteri, diciamo, del calcio, dell'economia, della politica. Maradona è stato una sorta di leader populista di Napoli, ovvero ha condotto il popolo di Napoli verso la vittoria e verso un'affermazione nazionale che non ha avuto mai un momento simile. E isso gerou um fenômeno curioso. Muitas famílias nomearam de Diego os bebês nascidos no período em que ele estava aqui. Segundo um livro do historiador John Foote, tem uma estimativa de que 25% dos recém-nascidos ganharam o nome do jogador. De cada 4 bebês napolitanos, um se chamava Diego. Noi lo chiamiamo Diego, non lo chiamiamo mai Maradona, lui è Diego, perché per noi Diego è tutto. È come il mare, come il sole, come ti dicevo lui ha trasceso l'umanità, lui ha dato qualcosa che va oltre l'immaginabile, ha combattuto per noi, per la città, non per la squadra, per la città e con la forza dei suoi piedi e del suo cuore ha dato a questa città, a Napoli, ai napoletani dei ricordi indescrivibili ma soprattutto una forza superiore. Napoli finalmente era grande ed è rimasta poi grande perché c'è una Napoli prima di Diego e c'è una Napoli dopo Diego.
Nápoles não era mais vista só como a escória da Itália. Tinha se tornado uma cidade importante porque era onde o Maradona vivia, o maior jogador de futebol do mundo naquela época. Dá pra ver claramente como o Maradona mudou tudo por aqui. Camisas, bonecos, bandeiras da Argentina, bandeiras com o rosto dele penduradas nos prédios, a imagem dele ao lado de santos católicos, tudo isso mostra que a cidade é outra depois da passagem do Diego. A principal pizzaria local, por exemplo, destaca onde o Maradona se sentava quando ele ia com os amigos. Esse fenômeno mudou até a economia local, já que muitas dessas coisas passaram a ser vendidas por ambulantes e por pequenas lojas, e compradas por uma galera que, assim como eu, vem aqui para ver de perto os efeitos que o futebol pode ter numa cidade ou numa comunidade. In qualche modo continua ad aiutare, perché se tu vai a Napoli vedrai ovunque magliette, bandiere, sciarpe, pupazzetti, santini di Maradona. A história de Nápoles ser Maradona e vice-versa era tão forte que conseguiu estremecer um pouco mais a relação da cidade e do jogador com o resto da Itália. Tomando um partido na luta norte contra sul antes de enfrentar a Itália na semifinal da Copa de 90 e com o jogo sendo disputado em Nápoles, o Maradona pediu para os napolitanos que torcessem por ele e não pela seleção nacional exclusivamente nessa partida. Durante 364 dias do ano, vocês são considerados pelo resto do país como estrangeiros e hoje têm que fazer o que eles querem, torcendo pela seleção italiana. Eu, por outro lado, sou napolitano durante os 365 dias do ano. È stato anche un conflitto, no? Perché vedi la tua nazione che gioca contro il calciatore che tu ami di più, che è Diego Armando Maradona. È un ricordo molto particolare. Os ultras, torcedores do time do Nápoles, sempre apoiaram a Argentina por causa de Diego Maradona. Mas hoje eles pediram de coração partido desculpas ao ídolo Maradona e torceram para a Itália. È complicato perché ci sono delle discrepanze, siccome sono storie che vanno avanti per racconti, oltre che per testimonianze, per giornali, testimonianze scritte, sono storie che vengono raccontate. Non credo che tutti i napoletani tifassero Argentina, io credo che sicuramente tutti tifassero Diego, tifassero perché affinché Diego facesse una grande partita, circa vero, perché molti tifano Italia qui e hanno tifato Italia. Quando Maradona chuta contra o gol italiano, eles batem palmas e cantam sua paixão por Dieguito. Os argentinos, enquanto isso, cantam e batem tambor sem parar. Entre eles, vários napolitanos como este, de bandeira da Itália na cabeça, mas com Diego Maradona no coração. Quando Donadoni erra o pênalti e a Itália perde o jogo, a raiva é maior que a tristeza e os napolitanos reagem com amargura. Gritam alucinados no microfone que esta é uma lição para os italianos do norte, que eles não são respeitados pela parte mais rica do país e então ficaram felizes com a derrota da Azzurra. Zenga, goleiro da Itália na época, disse que isso afetou a seleção dentro de campo e já chegou a garantir que a fala do Maradona interferiu sim nas arquibancadas, mesmo não sendo desculpa, segundo ele, para a derrota italiana. Depois do pedido de apoio e da eliminação da Itália na Copa, a vida do Maradona aqui em Nápoles começou a ficar complicada. Os jornais se referiam a ele como o Diabo e divulgavam cada vez mais o seu envolvimento com cocaína e a relação de amizade com membros da Camorra. Os testes antidoping depois dos jogos também se tornaram mais frequentes, até que ele foi pego em um desses testes em 1991 e afastado do futebol por 15 meses. Mesmo com o apoio de muitos torcedores, foi o fim da carreira dele no Napoli e da vida na cidade. Eu fiquei muito impressionado com quanto Nápoles, até hoje, faz questão de lembrar do Maradona. Um dos responsáveis por deixar a cidade ainda mais com a cara do jogador é o Domênico. Ele fez uma estátua de bronze do argentino e me convidou para dar uma olhada antes mesmo do que a família do Diego. Per creare la scultura ho impiegato 100 giorni. Ho fatto uno studio molto profondo sulla sua fisionomia, sul suo sguardo, sulla sua espressione.
e quindi la scultura racconta un Diego Armando Maradona del periodo napoletano soprattutto, cioè di un Maradona quando giocava qui a Napoli, quindi con i capelli un po' più folti, il viso un po' più rotondo, tra virgolette, cioè meno spigoloso. Quindi un Maradona che conoscevano i napoletani, che hanno conosciuto i napoletani. Ma il legame che c'è con la squadra è una simbiosi. Maradona rappresenta tutto, innanzitutto eternità. Essa estátua tem significado especial para os napolitanos, porque foi feita para homenagear o Maradona depois da morte dele em 2020. Receber a notícia de que o Diego, o maior ídolo, o maior redentor, tinha morrido, foi com certeza um dos momentos mais tristes que esse lugar já viveu. Passando um tempo aqui e vendo como as pessoas se emocionam até para falar sobre o Maradona, fica claro como a relação entre Nápoles e Diego fortaleceu os dois lados. Maradona è un eroe difficile, perché comunque è un eroe che ha sbagliato nella vita, almeno da un punto di vista, come dire, di un pensiero etico, ben pensante, ha avuto a che fare con la droga, ha avuto a che fare anche con la mafia, suo malgrado, però ecco, c'è chi dice che Maradona è stato un campione, ma questo non vale perché è stato un campione, ma per esempio usando la droga. E per me invece il discorso è il contrario. Maradona è stato un campione nonostante la droga. La dipendenza dalla droga è una malattia e, diciamo, ti rende un calciatore peggiore. Quindi essere stato un campione così grande, nonostante questa dipendenza, è una cosa che lo rende ancora più grande. A vontade de dizer adeus para o ídolo fez com que milhares de napolitanos saíssem de casa para se despedir uma última vez do Diego, mesmo em meio ao isolamento durante a pandemia de Covid-19. A cidade, sempre tão barulhenta e ensolarada, ficou em silêncio e viu até a chuva cair depois de algum tempo. Muito maluco o que acontece aqui em Nápoles. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo e talvez só o futebol possa proporcionar tamanho orgulho para a população local, até mesmo para quem não assiste ou nunca gostou de futebol. Tem muita gente aqui que nunca gostou do esporte, mas gosta do Diego, mas ama o Maradona. Tutto è connesso a Maradona qui, perché lui ha trasceso la sua umanità, lui è oltre. E infatti noi siamo qui a parlarne. Io e te siamo giovani e stiamo parlando di Diego, anche se è morto l'anno scorso, e lo faremo per tanto tempo, perché lui oramai ha trasceso l'umanità, lui non è più Diego Armando Maradona, lui è Diego Dios e tale rimarrà per sempre perché ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, ma in generale in tutta la città e nel mondo del calcio. Quello che lui è stato veramente, quello che lui ha fatto, non ha fatto, è una bandiera. Maradona è un po' una bandiera di tutti i sud del mondo, di tutte le persone che cercano il riscatto. È una persona che ha trovato il riscatto, nato in un villaggio, diciamo, in un quartiere disastrato in Argentina, giocando a pallone nel fango, ed è arrivato sul tetto d'Italia a far vincere il Napoli, che è una squadra che con la vittoria del campionato non aveva proprio mai avuto, come dire, nulla a che fare. E vendo a lágrima nos olhos dos entrevistados, vendo as bandeiras nos varais, as estampas do Maradona nas paredes, eu percebi que eu nunca vou entender o que eles sentem, porque isso extrapolou o jogo, extrapolou o campo, extrapolou o troféu que ele trouxe e tem a ver com pertencimento, uma mensagem para toda a Itália e para todo o mundo. Diego Armando Maradona ha lasciato un segno indelebile, un segno, diciamo, di vittoria, di certezza, non solo di speranza. Ha permesso ai napoletani di poter finalmente guardarsi allo specchio, a livello calcistico chiaramente, e poter andare spavaldi anche al nord. Talvez esse seja o maior exemplo de como o futebol pode mudar um lugar,
O sentimento de esperança, pertencimento e o orgulho transformaram os napolitanos, fortaleceram a cultura da cidade e do clube, que continuou tendo sucesso no futebol italiano nas décadas seguintes. Esse é o maior legado que o Maradona poderia ter deixado para Nápoles.